Salve Maria, dia 24 de setembro de 2020, da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje o Evangelho encontra-se em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos do 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos neste trecho do Evangelho de São Lucas, que nos traz a primeira missão apostólica, mas significa o bastante e não lhe ajunta a narração do martírio de João Batista. Então a gente vê no evangelista São Marcos, como também em São Lucas, enquadram esta realidade deste texto, a primeira missão apostólica. A pergunta crucial é a mesma de São Marcos. Quem é Jesus? Quem é Jesus, Então, uma grande interrogativo para Herodes, mas também para todo o povo naquele momento, Quem é esse tal Jesus que cura, que realiza milagres, que expulsa demônios, que tem uma doutrina, que nos enche de alegria, de esperança, de salvação? Quem é este Jesus, E alguns diziam, que era um dos profetas, ou até mesmo João Batista, que Herodes havia mandado matar, ou até mesmo que fosse Elias que tinha aparecido. Elias foi levado numa carruagem de fogo, arrebatado. E então a gente percebe esta realidade. Mas São Lucas diz que Herodes, ele acrescenta, que Herodes queria ver Jesus. De um certo modo, esta busca, todos nós desejamos ver Jesus. Com certeza, termos um encontro com Ele. Claro, Jesus não está mais presente neste mundo. Ele está na glória do Pai. E de lá Ele está regendo, conduzindo. Ele está realmente nos conduzindo, nos orientando, nos guiando para termos cada vez mais um encontro profundo com Ele. Jesus nos convida a estarmos atentos à sua palavra, ao seu ensinamento, porque é por meio da palavra que nós experimentamos Jesus. Não existe outro modo para experimentarmos o Cristo. Ou pela Sagrada Escritura, ou através dos sacramentos, onde tocamos na graça, na ação, na força, na potência de Deus. E Ele deixou na sua igreja, na mão dos apóstolos, que são os bispos, que nos conferem a todos os sacerdotes este dom e esta graça de Deus, para que em nome do Cristo possamos trazer os sacramentos, que são sinais visíveis da graça de Deus. E a Eucaristia é, por excelência, o sacramento dos sacramentos, porque a Eucaristia não é simplesmente um sinal, mas é o próprio Cristo que se fez carne, que se deixou sangue para nos alimentar. Quando Herodes é colocada esta pergunta diante de Herodes, e Herodes responde que quer ver Jesus, de um certo modo, o evangelista São Lucas coloca esta realidade para transmitir que também nós desejamos este encontro, esta realidade. Buscar Jesus. O Evangelho de domingo, ou a primeira leitura de domingo, nos dizia: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Quer dizer o quê? Que nesta vida que é passageira, nós precisamos encontrar o Cristo, fazer amizade com Ele, permanecer nele, e que com certeza em meio a toda esta pandemia, toda esta dificuldade, nós precisamos estar atentos para que a nossa fé não sucumba, ou seja, para não perdermos a fé. Quantas e quantas pessoas entraram em crise
Né? Quem tinha depressão muitas vezes tinha saído, voltou à depressão, voltou à síndrome de pânico e tantas outras enfermidades modernas. Por quê? Porque não fazem do seu encontro diário com Cristo uma oração profunda. Fica muitas vezes na superfície. Herodes queria apenas ver Jesus. Ele tinha conversado com João Batista, ele ouvia João Batista e muitas vezes ficava desconcertado de ouvir João. Por quê? Porque João apontava o pecado com todas as letras. E Herodes ficava, cabisbaixo, pensando o que eu devo fazer. Mas não se comprometia com a palavra de João. E agora diz que quer ver Jesus. Não, apenas ele queria conhecer porque era um profeta, mas não um profeta, mas o profeta esperado por todo Israel. Nós sabemos que Jesus não é simplesmente um profeta, mas o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E por isso a nossa adesão deve ser diária, o nosso encontro diário, para que Cristo possa crescer em nós e nos mover a nesta experiência, sabermos crescer em santidade. Somente através da vivência da palavra, dos mandamentos, até mesmo um livro sobre a vida dos santos ou o escrito dos santos, que com certeza está cheio de uma experiência de Deus, do odor de Cristo, nós podemos verdadeiramente alcançar a santidade. Então peça, irmão, a Jesus, a nosso Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa te ver no meu irmão, que eu possa te ver nas Escrituras, que eu possa te ver numa pregação, numa missa que eu assisto na televisão e pelos meios de comunicação social, que eu faça esta experiência profunda do teu amor. Peçamos, irmãos, mais uma vez a Jesus, Senhor, que eu possa te ver. Senhor, que eu possa te ver. Que assim seja. Amém. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos que nos acompanham, que meditam conosco a palavra, o ensinamento, o Evangelho. Que o teu Espírito Santo possa conduzi-los para que, vendo o Cristo pelas Escrituras, pelos sacramentos, possam viver a cada dia uma vida de santidade, testemunhando o teu amor neste mundo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.